Bem-vinda, bem-vindo a mais um benefício, a aposentadoria especial. Olha só, antes de a gente entrar nos requisitos e falar do benefício, vamos pensar um pouquinho. Sempre é bom procurar entender o benefício de forma mais do dia a dia para depois a gente entrar nos requisitos. Vamos lá. Será que é justo uma pessoa que trabalha lá em contato com material biológico, mexendo com vírus, bactérias, dentro do laboratório, todo cheio de equipamentos, é justo essa pessoa se aposentar com o mesmo requisito de um que está no escritório, no ar-condicionado, sem contato com elementos aí que pode prejudicar sua saúde? Será que é justo? Será que é justo aquele trabalhador que está trabalhando num ruído tremendo, né, prejudicando aí a sua audição, se aposentar com o mesmo requisito de um trabalhador que trabalha dentro de casa? Eu acho que não, né? A gente há de convir que não. Aí veio essa aposentadoria especial. Será que essa aposentadoria especial vão ter requisitos mais rígidos ou mais brandos, mais lights, né? Mais lights, mais brandos. Por quê? Porque o segurado já paga um preço, entre aspas, já paga um preço de ter a sua saúde prejudicada em função de determinada atividade. Alguém tem que exercer aquela atividade. Alguém tem que trabalhar mexendo com vírus, bactérias, barulho, e por aí vai. Alguém tem que estar na mina lá, no subsolo da mina, tirando os minérios, né? A atividade é altamente prejudicial. Ok? Então veio essa aposentadoria e falou, olha, vamos abrandar um pouco a coisa aí. Por quê? Porque senão nós vamos ter problema. Pensa bem, ninguém quer que os trabalhadores tenham problema, porque isso vai refletir para quem? Só para o trabalhador? Não só para ele, mas para toda a sociedade, ok? Então a Previdência está aí para proteger o indivíduo e toda a sociedade. Vamos lá. Requisitos. Qual o requisito? Que o trabalho seja executado por 15, 20 ou 25 anos em condições especiais que prejudique a saúde ou a integridade física do trabalhador. Aí varia, 15, 20 ou 25 anos. 15 anos, qual que vai ser o requisito da idade? 55 anos. 20 anos, idade mínima, 58 anos. 25 anos, idade mínima, 60 anos. Olha só, à medida que o tempo de atividade especial vai aumentando, a idade também vai aumentando, ok? A atividade mais prejudicial, 15 anos, significa o quê? Que ele trabalha numa atividade que prejudica muito a saúde. É no caso do pessoal que trabalha no subsolo, em mineradoras, né? É a atividade que dá direito a 15 anos. Outras atividades, precisa saber qual atividade? Não, claro que não. Isso aqui consta onde essas atividades, ou melhor, os agentes nocivos, tá? Não é mais por profissão, não é mais necessariamente a atividade. É em contato com agente nocivo, seja ele físico, químico ou biológico, em contato com esse agente nocivo que vai constar aonde esses agentes? No anexo 4 do decreto 3048 de 99, ok? Lá você vai verificar todos os agentes nocivos, cada agência diz, ó, chumbo, se eu trabalho em contato com chumbo, desmontando bateria, bateria de carro, né? Eu vou me aposentar com 20 anos. Se eu trabalho com vírus, bactérias, vai ser com 25 anos. Só exemplo, tá? Não precisa guardar isso, ok? Então, conforme aquele contato, eu vou ter direito a esse tempo e essa idade mínima. Detalhe, antes da emenda constitucional número 103 de 2019, acho que vocês vão cansar de escutar essa EC 103 de 2019. Infelizmente, por um lado, ela alterou muito a Previdência e acabou até apertando mais, né? Normalmente assim, reforma previdenciária ela não vem para abrandar os requisitos, ela vem para deixar os requisitos mais rígidos, ok? E como fez com a aposentadoria especial. Não tinha idade, hoje tem idade mínima. Antes da reforma não tinha, ok? Então, existem
a possibilidade de ter pessoas que vão lá no INSS pedir o benefício. Se ele atingir os requisitos antes da reforma, ok? Ele não vai ser obrigado a cumprir a idade, certo? Vamos lá, caminhando. Atividade permanente. O que é atividade permanente? Primeira coisa, logicamente deve ser comprovada. Outra coisa, é atividade não ocasional nem intermitente, no qual a exposição ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Então, realmente, é aquela atividade contínua. Não adianta ele ir lá exercer um dia, 2 dias e falar, ó, trabalhei em atividade que prejudicou a minha saúde, né? Então, ele vai trabalhar permanentemente em contato com aquele agente nocivo e aí, com o tempo, aquele agente vai prejudicando a sua saúde, ok? Vamos lá. Períodos de descanso, férias, salário maternidade, conta como atividade permanente? Sim, né? Desde que na data que ele se afastou, tirou as férias, ele estava exposto a um fator de risco. É o que normalmente ocorre. Aqui é importante o seguinte, para uma questão de concurso. Ah, fulano entrou de férias e esse tempo não é considerado como para atividade especial, para aposentadoria especial. Vai estar falso, porque conta sim, ok? Efetiva exposição, mais uma vez, comprovada, né? Claro que na Previdência, como eu já tenho falado, sempre precisa comprovar por meio do quê? Papel. E, mesmo após medidas de controle, o fator de risco não foi eliminado ou neutralizado. Claro, pessoal, é o seguinte, quando a empresa tem um determinado setor, que aquele setor tem um agente nocivo, por exemplo, vai uma fabricante de bateria de carro, ele tem lá um setor de chumbo. Chumbo é um elemento químico que prejudica a saúde, então vão ter lá 10 funcionários desmontando a bateria, tirando as placas de chumbo e tal. Esse pessoal, a princípio, teria direito à aposentadoria especial. Agora, se a empresa conseguir neutralizar esse contato, conseguir fazer com que esse agente nocivo, o chumbo, não prejudique a saúde do trabalhador, ele não tem direito à aposentadoria especial, ok? Porque neutralizou. Mas se ele continua, né, ele teve lá os equipamentos de proteção individual, EPI, ou coletivo, EPC, equipamentos de proteção coletiva, e mesmo assim ele continuou tendo contato com aquele agente nocivo, prejudicando a saúde, ele vai ter direito à aposentadoria especial. Quem vai dizer isso? A gente vai ver daqui a pouco. Existem documentos para provar isso aí, que mesmo usando equipamentos, ele continuou exposto efetivamente a um agente nocivo que dá direito à aposentadoria especial. Quem tem direito? Importante. Okay? Questão de prova. Empregado, trabalhador avulso e cooperados. Cooperados, quando eu falo aqui, é cooperativa de trabalho, que produz um serviço, e cooperativa de produção, que produz um bem, um material, um produto, ok? Por que é importante isso aqui? Ó? Empregado, onde vai o empregado? Lembra que eu já falei em outra aula? Normalmente quem vai junto abraçado? O trabalhador avulso. E aqui os cooperados. Então vamos tomar cuidado nesse ponto aqui. Ó. Se eu falar numa questão que os contribuintes, melhor dizendo, para alertar antes, que tipo de segurado são os cooperados? Segurados contribuintes individuais, certo? Então olha só, perigo. Se eu falar que tem direito à aposentadoria especial, empregado, trabalhador avulso e contribuintes individuais, falso ou verdadeiro? Falso. Porque tem direito quem? Empregado, trabalhador avulso e cooperados. Cooperados é uma espécie do gênero contribuinte individual. É diferente de eu falar que todos os contribuintes individuais têm direito. Determinada época, até determinado ano, ok? Já teve direito, mas agora são os cooperados que têm direito, somente eles. Então, importante. Carência, 180 meses. Lembra que eu já falei na aula de carência? Aposentadoria especial é um filé, né? Não é o filé mignon, mas é uma carne boa. Ou seja, então vai pagar caro. Vai pagar caro, vai pagar o máximo da carência que existe, é 180 meses. Renda mensal.
60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano que ultrapassar o tempo abaixo, 20 anos, o tempo de 20 anos para o homem, e aqui é importante, 15 anos para quem? Para as mulheres e no caso de aposentadoria relativa à atividade especial com 15 anos de contribuição. Esse caso aqui, pessoal, é aquele povo que trabalha no subsolo, fazendo a mineração, né, extraindo os minérios. Realmente é uma atividade muito insalubre, muito prejudicial. Então, se o homem tá lá, é um minerador, está no subsolo, tem direito à aposentadoria com 15 anos, como que vai funcionar o cálculo dele? 60 mais 2, para cada ano que ultrapassar o quê? 15. Não é aqui em cima não, tá? Vai aqui para baixo. Então é importante, não é para todo e qualquer caso que eu somo 2% para cada ano que ultrapassar 20 para o homem, ok? Para o homem também pode ser o que ultrapassar 15 anos, ok? Então compare aqui, é importante ficar alerta nesse detalhe, certo? Data de início da aposentadoria especial do empregado, se requerido até 90 dias do desligamento, data que apertou o off aí e foi desligado. E, se requerido após 90 dias, data de entrada de requerimento, there. E, se não houver desligamento, data de entrada de requerimento também. Os demais segurados, mesma coisa, data de entrada de requerimento, certo? Então, praticamente, você agora solta o empregado se requerido até 90 dias. Documentos para comprovação. Qual que é o documento? O perfil profissiográfico previdenciário. Esse é um documento elaborado individualmente para cada segurado, que vai ser feito com base no quê? Com base no laudo técnico, o LTCAT, laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Então, esse laudo técnico é um laudo elaborado por médico ou engenheiro de segurança do trabalho, vai na empresa, verifica todos os ambientes da empresa, verifica qual a atividade que aquele setor exerce, qual o agente nocivo que está naquele setor, verifica quais são as condições ambientais, se está usando EPI, EPC, ou seja, meios de evitar aquela exposição a agente nocivo, ou seja, vai constar tudo isso nesse laudo técnico. Com base nisso, a empresa vai fazer o PPP, onde vai colocar o histórico da vida daquele segurado. Onde ele trabalhou, que setor que ele trabalhou, se ficou exposto ou não ficou exposto e assim vai, tá? É a abreviatura de Perfil Profissiográfico Previdenciário, é PPP, certo? Algumas observações que eu retirei da instrução normativa que eu gostaria de falar para vocês. Se ele apresentou, quando do requerimento, ele tem que apresentar esse documento aqui, o PPP. Se ele apresentou, não precisa apresentar o laudo. Essa é a regra. Se o funcionário tiver em dúvida que esse PPP se é confiável ou não, se tem alguma informação que esteja faltando, ele pode pedir outros elementos de prova. O funcionário que eu falei é o funcionário do INSS, o servidor do INSS. Ele pode pedir outros elementos, por exemplo, o laudo técnico. Mas se apresentou o PPP, não precisa apresentar o laudo técnico, ok? Esse documento PPP deve ser guardado pela empresa durante 20 anos, ok? Tem que estar guardadinho lá, porque em qualquer momento pode ser revista se aquela aposentadoria foi concedida corretamente ou não. Esse PPP era feito em forma de formulário, tá? Hoje em dia, com o e-social, ele passou a ser digital. Quando era feito em formulário, basicamente ele era feito para quem estava envolvido numa atividade que poderia ou pode sujeitar a aposentadoria especial, ok? Mesmo se tivesse equipamentos que abrandasse, que eliminasse o fator de risco, deveria ser feito o PPP. Hoje, feito de forma digital, o PPP é feito para todos os segurados, mesmo que não esteja envolvido numa atividade que dá ou que pode ensejar a aposentadoria especial. Ok? Basicamente era isso. Vamos lá. Aposentado que voltar a exercer outra atividade especial. Ele aposentou a aposentadoria especial, ok.
Ó, pessoal, regra, ele não pode voltar a exercer outra atividade. Por que não? Qual que é a lógica disso? A lógica é o seguinte: essa aposentadoria não é fornecida de graça, ela não tem os requisitos mais brandos, né, para o empregado ir lá trabalhar e depois continuar trabalhando naquela mesma atividade ou qualquer outra atividade que vai prejudicar a saúde dele. Por quê? Porque a saúde dele estando prejudicada, sendo prejudicada, quem vai pagar o pato? Ele e toda a sociedade. Então a lei falou assim, meu amigo, você não pode voltar a exercer atividade especial. Se você voltar, o que vai acontecer? O que o INSS vai fazer? Você vai mandar uma cartinha para ele lá, vai notificar. Após 60 dias da notificação, a aposentadoria será cessada, ok? Cessou a aposentadoria, claro que é dado o contraditório, ou seja, a ampla defesa, ele pode se defender, alegar que não votou, tal, que aquela atividade não é especial, etc. Ele vai poder se defender, mas vai ser cessada. Se defendendo, a aposentadoria pode ser revertida. Outra coisa, qualquer que seja a forma de prestação de serviços. Por exemplo, ele trabalhou como empregado, aposentou, beleza, tal, passou um período, passou um ano, ele resolveu voltar a trabalhar numa cooperativa, como cooperado. Pode fazer isso? Não. E não interessa a forma do trabalho. Se era um tipo de aposentadoria especial, depois mudou, não interessa. Ele não pode exercer qualquer outro tipo de atividade que dê direito à aposentadoria especial. Ok? Conversão. É possível a conversão de aposentadoria especial em outra especial. Como que funciona isso? Realizada conforme uma tabela, essa é a tabela de conversão. O seu João trabalhou lá no subsolo, extraindo minério lá de ferro, tal, durante 10 anos. Ok? 10 anos. Aí depois cansou, saiu e foi trabalhar em outra atividade especial. Só que essa outra atividade especial estava lá desmontando a bateria, dava direito com 20 anos dessa atividade, dava direito à aposentadoria especial. Ok? O que vai acontecer? O tempo dele vai ser multiplicado por 1,33, ou seja, os 10 anos vai valer mais, não vai valer 10, vai valer mais, ok? Se fosse o contrário, seria daqui para cá, ok? Então é o seguinte, aqui, né, 0,75. Então é o seguinte, precisa guardar isso aqui? Não, tá louco. Isso aqui nunca foi cobrado, mas precisa guardar que é possível essa conversão de especial para especial, conforme uma tabela de conversão, ok? Bom, observação aqui, olha, tempo especial para comum, é possível utilizando uma tabela de conversão? Era possível, até a emenda constitucional número 103. De novo, ela tirou isso, ela tirou esse direito. Até essa emenda poderia sim, um tempo especial, contar para uma aposentadoria comum, com a conversão. Hoje não, hoje é 1 para 1. Ok? Dançou. Trabalhou lá especial, desistiu um ano antes de se aposentar, vai contar 1 para 1. Agora, naquela atividade que ele exerceu até 13 de novembro de 2019, que é a data da publicação da EC 103, da terrorzinho, né? Da emenda terror. Da emenda terror, pronto. Até essa data é possível a conversão. Com isso, chegamos ao final de mais um benefício, a aposentadoria especial. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Se curtiu, vai deixando alguma coisa no comentário. Se tiver dúvida, dá um like, compartilha com os amigos e vamos caminhando. O objetivo nosso é tentar colocar todo o curso completo para que você que vai prestar o concurso do INSS 2022 tenha um curso gratuito, democrático, disponível para todos, um curso de qualidade que a gente procura colocar aqui de maneira mais tranquila possível para você realmente entender essa matéria que ela inicialmente é complexa, mas se você passando, revisando, olhando, trazendo para a sua realidade, ela vai ficar mais tranquila, ok? Agradeço e até a próxima aí, pessoal. Valeu!